vou confessar uma coisa pra vocês. Eu já chorei assistindo luta livre. Eu sei, pode começar o hate, mas não importa. Esse negócio é emocionante demais pra mim. Quando tem uma boa história ou quando um bom lutador pendura as botas, isso sempre mexe comigo, porque me faz lembrar de todos os momentos que eu vivenciei com esses lutadores. E durante a WrestleMania nós tivemos muitos momentos que mexeram com a gente. E no meu caso, muitos foram os momentos em que os arrepios subiram e uma suadinha caiu nos meus olhos. E é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo, pois aqui eu vou falar sobre os 10 momentos mais emocionantes da história do WrestleMania, pelo menos na minha visão. Mas antes da gente ver esse vídeo, não deixe de fazer todas aquelas outras coisas que ajudarão o nosso canal a continuar crescendo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Mas o mais importante, assiste esse vídeo do começo ao fim, pois é isso que vai fazer com que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos e assim a gente continue crescendo rumo ao topo para que a gente venha se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês. Então vem com a gente agora para o top 10 momentos mais emocionantes da história da WrestleMania. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E a WrestleMania é um show que mexe com a gente de diversas formas. Seja através de lutas espetaculares que fazem com que você grite "Meu Deus, o que está acontecendo?" ou "This is awesome, isso é incrível", até momentos que vão mexer contigo por conta de todo o cenário e a história que é apresentada para nós. E durante os tempos na WrestleMania, eu que sou um cara já avançado na idade, as coisas mexem um pouco mais comigo do que o normal, eu tive momentos em que realmente os arrepios subiram no braço e eu dei uma engasgada, porque realmente foram situações que mexeram com a gente e que fazem com que a gente se apaixone por esse negócio. Então, nós vamos falar hoje sobre os 10 momentos mais emocionantes da história da WrestleMania. A esmagadora maioria deles eu vivenciei, porém alguns eu não vivenciei ao vivo, mas eu tenho certeza de que eles mexeram bastante com as pessoas na época. Então vai ser interessante a gente poder saber e ver que momentos foram esses. E o 10º lugar da nossa lista vai para um momento que certamente na lista de vocês está lá no topo, mas que infelizmente ele acabou sendo diluído porque o lutador que supostamente iria se aposentar não se aposentou e voltou a lutar na WWE, ainda que ocasionalmente, nas próximas WrestleManias. E nós estamos falando da aposentadoria do Undertaker no WrestleMania 33 em 2017. Ele fez uma luta contra o Roman Reigns, foi o main event da WrestleMania, o Roman Reigns venceu a luta, e aí depois da luta, o Undertaker ele fez algo que geralmente os lutadores de luta livre fazem quando eles mostram que eles estão se aposentando. Ele tirou o casaco, ele tirou o chapéu e tirou as botas. E o ato de tirar as botas, no caso de um lutador de luta livre, é um sinal de que ele está efetivamente se aposentando. Isso não acontece só na luta livre profissional, na luta livre amadora isso também acontece. Às vezes o cara é campeão olímpico e aí chega lá e ele tira as botas, sinalizando que ele está se aposentando. E essa aposentadoria do Undertaker mexeu com muita gente ficou arrepiada e aplaudiu o Undertaker, percebendo que aquela poderia ser a derradeira aparição dele como o Deadman, como o Imortal na WrestleMania. E isso mexeu com muita gente. E eu me lembro até hoje, assistindo esse WrestleMania, como que eu pensei, caramba, depois de finalmente tanto tempo, o Undertaker vai se aposentar. E aquele foi um momento bem marcante, foi um momento que mexeu comigo. Só que no WrestleMania seguinte ele já apareceu para lutar de novo, dessa vez com o John Cena, no WrestleMania 34 em New Orleans. Então isso acabou diluindo um pouco o impacto da aposentadoria do Undertaker, que só viria a se confirmar no Super Showdown. Na verdade ele já havia se aposentado na WrestleMania 36, numa luta cinematográfica com o AJ Styles na época da pandemia, só que depois, por conta de uma grana pesada que o pessoal da Arábia Saudita botou nas mãos da WWE, teve aquela luta infame do Undertaker e do Kane contra o Shawn Michaels e o Triple H, uma luta para se esquecer. Então a verdade é que o impacto e a aura da aposentadoria do Undertaker no WrestleMania 33 acabou sendo diluído porque ele voltou a lutar. Então a gente acaba colocando essa aposentadoria na 10ª colocação do nosso ranking. Em 9º lugar está a vitória de um lutador que
todo mundo achava que ele viria a ser o cara da companhia, mas ele acabou sendo ferrado no WrestleMania anterior e ele teve que lutar de novo para poder ascender nos rankings. E nós estamos falando da vitória do Bret Hitman Hart sobre o Yokozuna, ganhando o título da WWE no WrestleMania 10 em 1994. Esse show, ele foi um show que foi marcante, foi o 10º aniversário da WrestleMania, ele voltou para o Madison Square Garden, que é a casa da WWE, e o Bret, ele havia entrado no WrestleMania 9 como campeão, aí teve aquela história que ele perdeu o título para o Yokozuna, aí depois o Hulk Hogan veio para o ringue, o Yokozuna, através do Mr. Fuji, desafiou o Hogan pelo título mundial, o Hogan aceitou, entrou, ganhou do Yokozuna e levou o título para casa. E aí, assim, o próprio Bret, ele fala hoje que ele se sentiu traído na época, porque o Vince McMahon havia prometido para ele que ele seria campeão por muitos anos da companhia. E ele tinha cartaz, ele tinha cancha para isso. Ele estava mega hypado, não só nos Estados Unidos, como na Europa, principalmente. Então o Vince, ele poderia ter se aproveitado de toda essa aura do Bret para ele carregar a companhia nos próximos anos. Porém, o que aconteceu foi que ele acabou sendo esculhambado no WrestleMania 9. E aí, durante o ano, o Bret, ele voltou a ascender nos rankings, até que no Royal Rumble de 94, ele acabou tendo aquela situação que ele empatou com o Lex Luger, porque os dois caíram ao mesmo tempo para fora do ringue. Foram tirar na moedinha, o Bret ganhou o direito de lutar no Main Event, mas ele teve que fazer uma outra luta antes, porque o Luger também teria que fazer 2 lutas. Então o Bret, ele abriu o WrestleMania 10 brilhantemente contra o Owen Hart, o seu irmão, e ele perde a luta. E aí depois ele aguarda o resultado de Lex Luger e Yokozuna. E essa luta do Luger com o Yokozuna, ela teve como árbitro convidado o Mr. Perfect, que era rival do Lex Luger. E aí, durante a luta, o Mr. Perfect não conta lá um pinfall do Lex Luger, ele demora muito tempo. O Lex empurra o Mr. Perfect com raiva e o Mr. Perfect desqualifica o Lex Luger, mantendo o Yokozuna como campeão. E aí o Yokozuna foi lutar no Main Event contra o Bret, e o Bret acabou eventualmente vencendo a luta e novamente se tornando campeão da WWE, conseguindo o cartaz de ser o novo cara da companhia. E foi muito legal porque depois da sua vitória, vários lutadores vieram do backstage e levantaram o Bret nas costas. E ainda teve a cena do Owen Hart, que havia ganho do Bret, olhando com inveja, fazendo um sinal de negativo com a cabeça, como que não acredita que ele venceu o irmão, mas o irmão acabou se saindo campeão depois no final do show. Então, por tudo isso, pela forma como o Bret foi celebrado e o congraçamento do Bret como o cara da companhia, é que a gente coloca a vitória do Bret no WrestleMania 10 no nosso 9º posto de momento mais emocionante da história da WrestleMania. Em 8º lugar, tem um momento que muita gente apaga da história, e por conta das atitudes de um lutador em específico, e que, se não fosse o que ele fez em vida, provavelmente esse momento seria o momento número 1 da minha lista. E eu, por muito pouco, eu não deixei ele de fora. Mas a verdade é que seria injusto, com o outro lutador envolvido, a gente não comentar. E o momento que a gente está falando é o abraço de Eddie Guerreiro e Chris Benoit no final da WrestleMania 20, depois que o Chris ganhou o campeonato mundial peso pesado e o Eddie havia retido o campeonato da WWE. Foi um momento de congraçamento desses dois lutadores. Eles haviam surgido praticamente juntos no cenário independente, depois lutaram no Japão juntos, depois lutaram na ECW juntos, e aí eles foram para a WCW, lutaram lá, ganharam vários campeonatos. O Chris Benoit chegou a ser campeão mundial da WCW, o Eddie Guerreiro chegou a ser campeão dos Estados Unidos, foi um baluarte do cenário de cruzadores na WCW, um cenário muito forte que ajudou a alavancar a companhia ali durante o Monday Night Wars. E aí eles foram juntos para a WWF na época, no ano 2000, juntamente com o Perry Saturn e o Dean Malenko. E ali eles fizeram a carreira deles, os dois com o seu carisma, com a sua qualidade no ringue, eles foram sendo elevados no card. Os dois foram ganhando títulos intermediários, até que em 2004 ambos receberam a chance do Main Event.
No caso do Chris Benoit, foi programado. Ele ganhou o Royal Rumble numa cena antológica em que ele é praticamente jogado para fora do ringue pelo Big Show, mas ele agarra o Big Show num headlock e ele consegue puxar o Big Show pelo headlock para fora do ringue, fazendo com que o Big Show caísse e o Chris ganhasse o Royal Rumble e o direito de desafiar o campeão no main event da WrestleMania. Já o Eric Guerreiro ganhou por acidente. Por quê? Porque ele estava previsto para fazer uma luta de tune-up do Brock Lesnar no No Way Out, antes de uma luta que seria pelo título entre o Goldberg e o Brock Lesnar no WrestleMania 20. Só que tanto o Goldberg quanto o Brock Lesnar decidiram sair da companhia, abandonar a companhia em 2004. E isso forçou a mão da WWE para tirar o título das mãos do Brock Lesnar. E como estava muito em cima do show, eles acabaram colocando o título nas mãos do Eric Guerreiro em um dos momentos mais antológicos da história da WWE. Certamente estará no meu ranking dos momentos mais emocionantes da história da WWE, estará esse momento da vitória do Eric Guerreiro. O fato é que o Eric ele foi para a WrestleMania, defendeu seu título contra o Kurt Angle numa luta muito boa, em que ele rouba para poder vencer, né? Ele desamarra os laços da bota, e aí o Kurt Angle, quando ele vai dar o ankle lock, ele acaba puxando a bota do Eric, e aí o Eric faz um inside cradle e consegue roubar a vitória segurando nas cordas. E o Chris Benoit ele foi para o main event lutar contra o Shawn Michaels e o Triple H ao mesmo tempo. E foi uma luta sensacional dos três, uma das melhores lutas da história da WrestleMania, mas que eu não pude colocar na lista das melhores lutas da WrestleMania por conta do que aconteceu depois. O fato é que o Chris Benoit venceu a luta, e aí no momento que ele estava sendo celebrado, com o confete caindo na cabeça dele, o Eric Guerreiro apareceu no ringue. E ele veio, ele muito gentilmente, ele estava com um cinturão no ombro, e esse é um detalhe assim que passa muito despercebido na cena. O Eric estava com o cinturão de campeão no ombro, ele vira o cinturão dele para trás, para que o cinturão dele não apareça e não ofusque o fato de que o Chris Benoit havia sido campeão. Os dois se abraçam e levantam os seus 2 campeonatos mundiais num momento celebratório de 2 grandes amigos da luta livre que acabaram sendo campeões. Infelizmente, a gente botou esse momento na posição de número 8, porque o Chris Benoit acabou tendo aquele final trágico na sua vida. Eu não vou contar aqui. Quem quiser pesquisar, pesquisa sobre o que aconteceu. Há muitos de vocês já sabem. Esse momento ele acabou manchado por conta do que o Chris Benoit fez no final da sua vida. Mas o fato é que a gente não pode ser injusto com o Eric, que também teve esse momento consagratório no final da WrestleMania 20 e foi celebrado também pelos fãs na WrestleMania 20. Então, por conta desse momento, desse abraço entre 2 amigos que cresceram na luta livre juntos e que conquistaram o topo da companhia juntos, é que o abraço do Chris Benoit e o Eric Guerreiro fica na 8ª posição do nosso ranking de momentos mais emocionantes da WrestleMania. Em 7º lugar está uma conquista que aconteceu muito em função da tragédia que foi o falecimento do Eric Guerreiro em 2005 e que acabou elevando um lutador que provavelmente não estaria no topo das escolhas da WWE para se tornar campeão, e isso acabou trazendo um momento incrivelmente emocionante, apesar de muita gente achar que foi meio forçado, que foi a conquista de Rey Mysterio como campeão mundial da WWE no WrestleMania 22 em 2006. O Eric, ele era grande amigo, um dos maiores amigos do Rey, os dois tinham uma amizade muito grande, um carinho muito grande. E o Eric, em 2005, ele estava previsto para ganhar o título mundial de novo, ia ser o 2º título mundial dele. Ele estava numa feud com o Batista, ele ia fazer uma luta com o Batista no pay-per-view, só que na noite do pay-per-view, né, na noite, na véspera, na madrugada do dia que teria o pay-per-view, o Eric ele não acordou, o sobrinho dele, o Thiago Guerreiro, bateu na porta para poder ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu, ele descobriu que o Eric ele havia falecido. O Eric ele tinha abusado muito de drogas durante a sua vida e tudo mais, mas desde 2003, quando ele voltou para a WWE, ele estava limpo e ele estava bem, ele estava feliz, estava todo mundo vendo isso, ele era um lutador impressionante. Só que, infelizmente, essas coisas cobram um preço na vida do lutador. O corpo do Eric não aguentou e ele acabou falecendo, tendo um infarto fulminante durante a noite.
E isso acabou mexendo com todo mundo, mexeu com o Chris Benoit, que era um grande amigo dele, mexeu com o Rey Mysterio, mexeu com o Chaves, mexeu com a companhia inteira. Não teve um que ficou inteiro nesse dia. E aí isso acabou fazendo com que a WWE resolvesse homenagear o Eddie. E eles fizeram isso elevando o Rey Mysterio para o main event. O Rey Mysterio ganhou o Royal Rumble daquele ano, de 2006, foi para o main event da WrestleMania, e no main event da WrestleMania ele conseguiu derrotar o Randy Orton, que era o campeão na época, e assim conquistar o título de campeão mundial peso pesado, que de uma forma estúpida a WWE simplesmente tirou o termo peso pesado e ficou chamando o Rey Mysterio só de campeão mundial só porque ele não é um peso pesado. Mas enfim, a vitória do Rey foi muito emocionante. Depois que ele ganhou o título, o Chavo e a Vicky, que era a viúva do Eric Guerreiro, vieram abraçar ele, vieram parabenizar ele. E assim, foi uma cena muito emocionante, uma cena de nostalgia, o público inteiro gritando o nome do Eric, Eric. E assim, foi um show espetacular, uma luta espetacular. E muito merecidamente o Rey acabou sendo campeão por conta de todo o legado dele na luta livre e tudo mais. Então foi muito legal, muito interessante, foi uma luta muito boa. E por conta disso, a conquista do Rey Mysterio fica na 7ª posição dos nossos momentos mais emocionantes da WrestleMania. Em 6º lugar, a gente tem uma conquista que quando a gente olha, a gente pensa assim, cara, se essa luta tivesse acontecido num cenário diferente, esse posto teria sido muito mais alto. Mas infelizmente, por conta das circunstâncias mundiais que aconteceram, esse lutador acabou sendo roubado do seu grande momento da WrestleMania. E nós estamos falando da vitória do Drew McIntyre sobre o Brock Lesnar no WrestleMania 36, no ano infeliz da pandemia de 2020. A história toda era uma história de redenção do Drew McIntyre. Ele havia lutado na WWE e era o escolhido do Vince McMahon desde o começo dos anos 2010. Mas depois de um tempo ele acabou ficando estagnado e aí ele acabou sendo mandado embora da companhia. E aí o Drew ele apostou em si mesmo, ele foi para o cenário independente, começou a lutar do cenário independente, cresceu de musculatura sem usar nenhum remedinho. E ele mudou completamente a persona, ele cresceu uma barba, ele ficou muito mais ameaçador. E aí ele foi para TNA, onde ele conseguiu alçar até os rankings mais altos e se tornar campeão mundial da TNA. E a forma como o Drew estava lutando, e depois ele lutou também na Inglaterra, lutou em outras companhias independentes, chamou a atenção da WWE, que resolveu chamá-lo de volta. O Drew volta para a WWE e muito humildemente aceita ser colocado na NXT. Ele já tinha lutado no main roster durante muito tempo, mas ele aceita ser levado para NXT. E lá ele conquista o campeonato da NXT, carrega esse campeonato por um tempo até ele perder o campeonato para o Bobby Roode, e aí ele é alçado para o main roster. Inicialmente ele é colocado como parceiro do Dolph Ziggler, como guarda-costas do Dolph Ziggler, depois ele se volta contra o Dolph e se torna mocinho. E isso leva o Drew até o alto do roster quando no WrestleMania, no Royal Rumble de 2020, aconteceu uma cena impactante. O Brock Lesnar entrou como desafiante, como lutador número 1, ele já era campeão, mas ele queria unificar os títulos. O Brock elimina os primeiros 13 lutadores, assim, o lutador entrava, o Brock eliminava, o lutador entrava, ele eliminava. Até que entra o Drew McIntyre. O Ricochet estava no ringue, o Drew McIntyre entra. O Ricochet consegue balançar o Brock Lesnar e aí o Drew acerta um Claymore, eliminando o Brock Lesnar limpo. E isso choca muita gente. O Drew ele seguiria até o final, conquistaria o Royal Rumble de 2020 e conquistaria o direito de enfrentar o campeão da sua escolha na WrestleMania. E ele escolhe o Brock Lesnar. E seria o main event do show. O primeiro show dividido em 2 noites seria o main event da segunda noite. Só que o que acontece? Acontece que quando vai acontecer o WrestleMania, 2 semanas antes, o mundo para completamente por causa da pandemia de Covid-19. Todos os shows são paralisados, todo mundo é mandado ficar em casa, e aí o mundo começou a balançar para saber o que queria fazer. A WWE ela conseguiu uma isenção no estado da Flórida, e ali eles conseguiram, por um tempo,
fazer os shows sem público. Então eles botaram a arena completamente vazia, eles faziam testes de Covid com todos os lutadores, eles deram liberdade para os lutadores decidirem se eles iriam lutar ou não, e aí o Roman Reigns ele não aceitou, por causa até do problema de leucemia dele, e o Drew McIntyre foi mantida a sua luta contra o Brock Lesnar. E aí aconteceu aquele WrestleMania totalmente surreal dentro do Performance Center da WWE em Orlando, sem público nenhum e com 3 ou 4 ou 5 pessoas dentro do local onde acontecia. Eram os lutadores, o manager, se fosse o caso, 2 câmeras parados, não tinha câmeras muito próximas do ringue, e os comentaristas com distanciamento em um outro ponto. Então, quando isso tudo acontece, o Drew ele tem uma luta avassaladora contra o Brock Lesnar, ele destrói o Brock e ele vence e convence, se tornando o novo campeão da WWE. O único problema, um único ponto, é que ele acaba celebrando isso sem público. E é isso que tira um pouco do brilho da conquista do Drew. Foi uma vitória emocionante, um retorno ao topo depois de passar anos no cenário independente tentando se reconstruir, mas o fato de que foi um WrestleMania sem público acabou tirando um pouco do brilho e da emoção. Mas pela conquista do Drew e por tudo que ele passou, esse momento fica no 6º lugar da nossa lista dos momentos mais emocionantes da WrestleMania. Em 5º lugar está um momento que foi muito surpreendente, que foi um momento em que uma dupla de lutador e manager acabou se reunindo depois de um ano separados, e isso trouxe uma emoção muito grande ao ponto de pessoas chorarem copiosamente no estádio. Foi a reunião do Randy Savage com a Miss Elizabeth no WrestleMania 7, em 1991, após o Savage perder uma luta de aposentadoria contra o Ultimate Warrior. O Randy Savage ele havia perdido uma luta depois de ele dar 5 elbow drops no Ultimate Warrior e o Ultimate Warrior ainda ter sobrevivido. Depois o Ultimate Warrior fez o finalizador dele e botou o pé em cima do Randy, vencendo a luta. O Randy, nessa época, ele não estava mais sendo acompanhado pela Miss Elizabeth, ele estava sendo acompanhado por uma vilã chamada de Sensational Sherry. E a Sherry, ela se irrita tanto com a derrota do Randy, porque significava que ele seria aposentado da WWE e ela ficaria sem um lutador, que ela resolve começar a atacar o Randy, começa a chutar o Randy com o Randy caído no ringue. E aí, quando isso acontece, a Miss Elizabeth, que estava na plateia assistindo a luta, ela vem pro ringue e ela começa a atacar a Sensational Sherry e arrancar ela de dentro do ringue. Ela faz isso, joga a Sensational Sherry para fora, ela vai embora, irritada, e aí quando o Randy levanta, ele olha para Miss Elizabeth, que ele havia relegado, e aí ele fica olhando para ela, e aí o que eu faço? Ele olha para o público, o que eu faço? Tá a Miss Elizabeth querendo voltar para o Randy, e aí eventualmente o Randy abre seus braços e abraça a sua manager, para delírio do público que vibra, que chora. É uma coisa de louco. Você olha a fita, tem gente chorando copiosamente com o retorno deles. Depois eles tiveram uma cena de eles fizeram um casamento, depois eles casaram na frente das câmeras. Na verdade já eram casados, mas se casaram oficialmente na frente das câmeras. Teve toda uma história depois com o Jake the Snake Roberts, e depois no ano seguinte o Randy ganhou o campeonato da WWE de novo. Então assim, foi um momento de recomeço pro Randy Savage e de uma reconexão com o público, onde ele deixa de ser o vilão que ele era desde o WrestleMania 5 e ele volta a ser um mocinho sendo abraçado pelos braços da galera. Por conta disso, por conta de toda a história do Randy com a Miss Elizabeth e o carinho que o público tinha por esse casal e a forma como o público chorou com o resultado, a reunião da Randy Savage com a Miss Elizabeth é o 5º lugar do nosso post da nossa lista de momentos mais emocionantes da WrestleMania. Em 4º lugar está um momento de consagração de um lutador que foi mid-carder durante toda a sua vida, mas que finalmente conseguiu a chance de alcançar a glória na WrestleMania e que teve um impacto na sociedade muito legal, muito interessante. E isso foi na vitória de Kofi Kingston contra Daniel Bryan pelo título mundial da WWE
no ano de 2019 no WrestleMania 35. O Kofi, ele sempre havia lutado no midcard, ele nunca havia conseguido chegar no topo da companhia. Porém, o Kofi Kingston, ele ganhou essa oportunidade e foi meio de surpresa, porque o Kofi, ele não era para sequer estar na posição de main eventer. A disputa pela posição de desafiante ao título do Daniel Bryan seria decidida na Elimination Chamber. E o Kofi, ele nem estava escalado para participar da Elimination Chamber. Porém, o Mustafa Ali, que estava escalado, acabou sofrendo uma contusão. E isso permitiu ao Kofi Kingston entrar no lugar do Mustafa Ali e assim poder disputar a Elimination Chamber. Quando aconteceu o evento, para a surpresa de todos, o Kofi venceu a Elimination Chamber e ganhou o direito de ir até a WrestleMania para enfrentar o Daniel Bryan. E na luta, que foi uma luta muito legal, muito interessante, o Kofi conseguiu finalmente ganhar o título de campeão da WWE. Mas o que torna esse momento ainda mais marcante para a história da WWE é o fato de que o Kofi foi o primeiro campeão afro-americano da companhia. Antes dele, a pessoa mais próxima de uma pessoa de cor a ser campeão da WWE havia sido The Rock. Mas uma pessoa negra nunca havia sido realmente campeão da WWE. Na WCW já havia sido, Ron Simmons havia sido campeão na década de 90, mas na WWE isso nunca havia acontecido. Depois o Booker T também foi campeão da WCW. Quando a WWE trouxe o título de campeão mundial peso pesado, o Booker T foi campeão desse campeonato, mas o campeão da WWE, o campeonato da WWE, nunca havia sido conquistado por uma pessoa de cor. E o Kofi Kingston acabou sendo o primeiro a conseguir essa honraria. Então, pelo momento, pelo congraçamento, por todos os anos que ele lutou para chegar nesse ponto da companhia, e o que significou a vitória dele, a vitória de Kofi Kingston e a consagração da Kofi Mania na WWE, acabou sendo o momento número 4 dos momentos mais emocionantes da história da WWE. Em terceiro lugar está a vitória daquele que perdeu para o Kofi Kingston no WrestleMania 34, mas uma vitória que aconteceu 4 anos antes, que consagrou o final de um movimento de revolta dos fãs que elevou efetivamente um lutador ao posto de main eventer novamente. E nós estamos falando da vitória de Daniel Bryan no WrestleMania 30 no ano de 2014. Para quem não se lembra, o Daniel Bryan ele já havia sido campeão anteriormente, mas perdeu o título em 19 segundos para o Sheamus no WrestleMania 28, em 2012. E isso revoltou os fãs, porque os fãs, apesar de ele ser vilão, os fãs gostavam dele. E isso acabou iniciando um movimento de apoio do público ao Daniel Bryan, que iria chegar ao seu ápice no Royal Rumble de 2014, onde muita gente achava que ele efetivamente se tornaria o novo campeão, ou pelo menos se tornaria o vencedor da Royal Rumble e iria enfrentar o campeão no main event da WrestleMania. A grande questão é que o Daniel Bryan nem sequer participou do main event, e o Batista, que estava voltando à companhia, vindo de Hollywood, acabou vencendo o Royal Rumble. Só que o público se revoltou com relação a isso, porque ninguém queria uma luta entre o Randy Orton e o Batista no main event da WrestleMania. As pessoas queriam ver o Daniel Bryan tendo essa chance. E se iniciou um movimento que foi chamado de Yes Movement, onde o povo efetivamente sequestrou os shows da WWE de forma que a sua voz fosse ouvida e assim a WWE tivesse que mudar de rumo. E isso efetivamente aconteceu. Em uma cena antológica que aconteceu em um show do Monday Night Raw, em que vários fãs do Daniel Bryan entram no ringue junto com ele e eles sequestram o final do show, o Daniel Bryan consegue do Triple H que ele enfrente o Triple H na WrestleMania, e se ele vencesse o Triple H, ele lutaria pelo campeonato mundial, entrando na luta do campeonato mundial e se tornando uma luta de ameaça tripla. E aí o Triple H, a contragosto, aceita. Eles vão para a WrestleMania, o Daniel Bryan ganha do Triple H num lutaço que abriu o show, e aí depois, no main event, bem contundido, porque o Triple H destrói o Daniel Bryan depois da luta deles, o Daniel Bryan derrota o Batista com o Randy Orton caído do lado de fora. O Randy Orton era o campeão,
ele faz o Batista bater para o Elias Locke, e assim ele ganha o título, fazendo com que o público explodisse lá no Superdome, lá em Nova Orleans. Então, essa vitória ela foi uma consagração de um movimento orgânico do público pedindo para que a WWE elevasse o lutador que eles desejavam. E por conta disso, e por conta do que esse movimento significou, a vitória de Daniel Bryan na WrestleMania 30 é o nosso terceiro momento mais emocionante da história da WrestleMania. Em segundo lugar, vocês já devem estar percebendo um padrão aqui de que os momentos mais emocionantes da WrestleMania envolvem conquistas depois de uma longa data, depois de um cenário de retorno à companhia e coisa do tipo. E o segundo lugar, ele se enquadra exatamente nessa situação. E eu já sei que eu vou receber um monte de hate por causa disso, mas eu não quero nem saber. O fato é que um dos momentos mais emocionantes da história da WrestleMania foi a vitória de Cody Rhodes sobre o Roman Reigns no WrestleMania 40. Para quem não se lembra, a história ela começou 2 anos antes, quando Cody Rhodes retornou para a companhia e numa luta magistral contra o Seth Rollins no WrestleMania 38. Sendo que antes disso ele havia passado muito tempo fora da companhia. O Cody começou na companhia, ele era filho do lendário Dusty Rhodes e irmão do Dustin Rhodes, que fez o personagem Goldust durante muito tempo na WWE. E o Cody ele teve uma carreira inicial na WWE mediana, ele sempre ficava no midcard e tudo mais, ganhava o título intercontinental aqui e ali, coisas do tipo. Só que, quando foi por volta acho que de 2014, resolveram propor a ele para que ele fizesse um gimmick parecido com o do irmão Goldust. E aí ele adotou a persona do Stardust, onde ele pintava o rosto, usava uma roupa prateada e tal. E, assim, a persona, infelizmente, não fazia muito bem ao Cody Rhodes. Ele não aparecia. Ele tinha aquela persona totalmente caricata. Ele ainda segurou aquela peteca por 2 anos, até que eventualmente ele desistiu e ele falou, olha, esse negócio não é para mim, se vocês não vão me empurrar, eu vou pular fora. E ele acabou deixando a companhia e ele resolveu investir em si mesmo, atuando no cenário independente. Ele chegou a ter várias lutas com Drew Galloway, né, na época, quando ele também estava fora da companhia. Drew Galloway é o Drew McIntyre. E o Cody ele começou a fazer o cartaz dele no cenário independente, fez muitas lutas no Ring of Honor, e ali ele conheceu os irmãos Jackson, o Nick e o Matt, que faziam os Young Bucks, e eles formaram uma aliança que depois eles levaram para o Japão. Eles lutaram na NJPW, na New Japan, aonde eles fizeram essa aliança, e que era parte da Bullet Club, né, que é um stable antológico do New Japan. Só que eles fizeram um subgrupo dentro do Bullet Club chamado The Elite. E a partir daí eles fizeram uma série de programas na internet, se aproveitaram do YouTube e tal, para poderem crescer. E aí o que aconteceu foi que, eventualmente, o Cody e os irmãos Jackson começaram a fazer um cartaz muito grande nos Estados Unidos e fora. Só que aí, num debate sobre se o cenário independente dos Estados Unidos estava crescendo ou não, o Dave Meltzer, que é um conhecido analista de luta livre dos Estados Unidos, disse que um show independente jamais iria encher uma arena de 10 mil lugares. O Corey aceitou o desafio e, junto com os irmãos Jackson, eles fizeram o primeiro show do que seria futuramente a AEW, cujo nome foi o All In. Eles fizeram esse show, inclusive nesse show o Corey ele ganhou o cinturão da NWA lutando contra o Nick Aldis, que é o General Manager do SmackDown hoje em dia. E aí, a partir daí surgiu o embrião do que se tornaria a AEW, que foi criada em 2019. E o Corey ele foi um dos responsáveis, junto com os irmãos Jackson, por organizar a companhia, organizar os shows, fazer o booking das lutas, e ele foi um dos responsáveis pelo crescimento da companhia. Só que, por conta da forma como o booking acontecia, e o Corey que tinha algumas decisões meio duvidosas, o público rapidamente se voltou contra ele, começou a se irritar com a persona do Corey. E isso acabou fazendo com que o Corey eventualmente deixasse a AEW e voltasse para a WWE. E aí ele volta no WrestleMania 38, num momento chocante e surpreendente, e ele passa um ano inteiro lutando para chegar até o main event da WrestleMania, e para poder completar a sua história, que era ganhar o título que o seu pai, Dusty Rhodes, não havia ganho, havia sido arrancado das mãos dele numa luta no Madison Square Garden na década de 70. E aí,
Quando chega no ano de 2023, o Cody vence o Royal Rumble e se credencia para lutar com o Roman Reigns pelo Campeonato Mundial da WWE no WrestleMania 39. E no ano que todo mundo achava que o Cody iria vencer, porque o show aconteceu na cidade de Atlanta, sua terra natal, para a surpresa de todos, o Cody perde a luta e não ganha o cinturão. E aí, durante o ano seguinte, ele fica ali no cenário perto do topo, chega a ganhar o título de duplas com o Jey Uso e tudo mais. Quando chega no ano de 2024, o Cody ganha o Royal Rumble de novo. E aí ele aponta para o Roman Reigns dizendo que ele quer desafiar o Roman de novo. Há algumas especulações de que isso não estaria no script, que supostamente, desde o começo, se saberia que o Cody enfrentaria o Seth. E o Cody teria saído do script apontando para o Roman. Isso não é confirmado. O que a gente sabe é que, pouco tempo depois, o The Rock volta para a companhia e ele marca uma luta contra o Roman Reigns para o WrestleMania 40. E aí ficaria o Cody para lutar contra o Seth Rollins. Sendo que para ele, essa luta não encerraria a história, porque o Campeonato Mundial Peso Pesado não era o título que o pai dele havia perdido. Era o campeonato da WWE, que estava nas mãos do Roman Reigns. Então, num movimento orgânico do público, em que o público subiu uma hashtag chamada We Want Cody, a WWE resolveu mudar os planos e fizeram um cenário em que o The Rock lutava com o Roman Reigns contra o Cody Rhodes e o Seth Rollins na noite 1 da WrestleMania, e dependendo do resultado dessa luta, a estipulação da luta do segundo dia mudaria. O The Rock e o Roman Reigns ganham a luta do dia 1, e isso faz com que a luta do segundo dia se torne Bloodline Rules, que basicamente era uma luta de briga de rua. E aí, quando chega na segunda noite, o Roman Reigns e o Cody Rhodes se enfrentam, e aí acontecem os 10 minutos mais insanos da história da WrestleMania, quando uma série de retornos e de interferências acontecem na luta, até que no final o Undertaker aparece no ringue, tira o The Rock do ringue, acerta um chokeslam e tira o The Rock do cenário, e depois o Seth Rollins, que estava dentro do ringue, toma uma cadeirada do Roman Reigns, tirando a atenção dele. O Cody Rhodes pega o Roman Reigns, acerta um Triple Crossroads e vence o título, encerrando a história, encerrando essa fábula que havia sido criada, construída por 2 anos, nessa busca do Cody por vencer o campeonato da WWE. Por conta de tudo isso, de toda essa construção, de todo tudo que representou esse retorno do Cody para a WWE e pela pessoa que ele é representando a companhia em todo esse tempo, é que esse é o segundo momento mais emocionante da WrestleMania na sua história. E agora, qual é o nosso momento mais emocionante da história da WrestleMania? Eu vou confessar um pecado. Eu roubei de novo. Porque tiveram 2 momentos que foram absurdamente emocionantes e que não tem como a gente escalonar e botar um na frente do outro. Eles foram momentos em que marcaram um ponto final na carreira de 2 lutadores muito queridos pelos fãs da luta livre. E que quando aconteceu, pela forma que aconteceu, simplesmente foram momentos de arrepiar e eu confesso que eu engasguei nos 2 momentos. Foram os momentos da aposentadoria do Ric Flair no WrestleMania 24 de 2006 e a aposentadoria do Heartbreak Kid Shawn Michaels no WrestleMania 26 em 2008. E na minha ordem, por que eu coloco a aposentadoria do Ric Flair um pouco acima, ou melhor, um pouco abaixo da aposentadoria do Shawn Michaels? Porque a aposentadoria do Ric Flair foi só na WWE, depois ele inventou de lutar na TNA, depois ele fez uma luta aos 75 anos, onde ele quase infartou durante a luta, mas o fato é que o Ric Flair, ele foi um lutador que marcou a luta livre nos anos 80 e 90, representando a WCW. Teve um período na WWE, depois ele vem para a WWE nos anos 2000, forma a Evolution junto com o Triple H, o Randy Orton e o Batista, e ele teve uma carreira que foi muito querido pelos fãs. Então, quando ele fez a luta, onde as carreiras estavam sendo disputadas no WrestleMania 24, muita gente já assistiu a luta percebendo que provavelmente seria a última luta do Ric Flair, mas ninguém esperava pelo que viria a acontecer, quando no final da luta o Ric Flair chorando, já completamente frágil, sem ter condições
de continuar com a luta, ele levanta ainda com as mãos para cima e o Shawn Michaels, com a câmera fechada nele, ele vira e fala pro Ric Flair, me desculpa, eu te amo. E ele chega e dá um super kick final, acerta o Ric Flair, o Ric Flair cai, o Shawn Michaels faz o encostamento e com isso ele encerra a carreira do Ric Flair. E assim, na época, foi algo magistral. O Ric Flair, ele saiu do ringue ovacionado, com o público aplaudindo de pé. No dia seguinte, ele teve uma homenagem da WWE, assim, brilhante. Foi um show lindo de ver. Até o Undertaker quebrou a personagem dele, abraçando o Ric Flair depois de fazer uma saudação a ele no ringue. Então, assim, a aposentadoria do Ric Flair foi simplesmente algo magistral. Só que acabou sendo estragado porque ele depois acabou voltando a lutar, né? Ele lutou na TNA, depois ele lutou no cenário independente, então acabou que diluiu um pouco o impacto da aposentadoria dele. O que também aconteceu com o Shawn, mas no caso do Shawn foi apenas uma luta que ele fez, que foi aquela luta no Super Showdown. Mas a aposentadoria do Shawn Michaels ela foi construída durante 2 anos, porque no ano anterior ele havia lutado contra o Undertaker pelo título da WWE, o título mundial peso pesado, e ele não conseguiu vencer o campeonato mundial peso pesado do Undertaker. E aí no ano seguinte, ele luta novamente com o Undertaker, dessa vez querendo quebrar a streak do Undertaker. Né? Ele queria, de qualquer forma, quebrar a streak do Undertaker. Ele queria ser campeão, mas ele foi eliminado do Royal Rumble, e aí ele vai tentar quebrar o streak do Undertaker. E aí, quando chega no show, que foi um show de streak contra a carreira, e o streak, quando a gente fala, é aquela sequência de vitórias do Undertaker na WrestleMania, invicto, o Shawn Michaels, ele, no final, ele toma um tombstone, ele chuta, para surpresa do Undertaker, ele vai se agarrando, assim, subindo no Undertaker, o Undertaker olhando para ele com uma cara de fúria. O Shawn Michaels chega e faz o gesto, né, do corte no pescoço, assim, em desafio ao Undertaker. E aí o Undertaker se irrita de vez, pega o Shawn Michaels e ele aplica um golpe que ele raríssimas vezes aplicou, que é o Tombstone Piledriver, onde ele pula. Ele muito poucas vezes fez isso porque isso impacta demais com o joelho do Undertaker. Mas era uma forma de dar mais impacto, mais emoção, mais potência ao Tombstone. Então ele pega o Shawn Michaels, ele dá um salto no ringue, ele pula bem alto e ele aplica o Tombstone Piledriver no Shawn Michaels. E aí o Shawn Michaels ele acaba sendo derrotado. E assim, o que acontece depois é realmente mágico. Assim, o público se levanta, aplaude o Shawn Michaels, assim, de pé, muita gente chorando porque percebeu que aquela estrela que desde a década de 90 havia acompanhado eles na WWE, que era o herói de muita gente, um herói de infância de muita gente, efetivamente estava se aposentando. Então, assim, a forma como Shawn Michaels se aposentou numa luta com o Undertaker, aonde foi uma luta magistral, não foi tão boa quanto a do WrestleMania anterior, a do WrestleMania 25 é considerada por muitos a melhor luta da história da WrestleMania, em matéria de questão técnica, de quesito técnico. Assim, mesmo não sendo tão boa quanto a do WrestleMania 25, a luta do WrestleMania 26 foi muito mais marcante pela forma como o Shawn Michaels se aposentou. E esse acabou sendo um momento mágico, um momento que marcou uma geração de fãs. E eu que havia acompanhado essa galera durante um ano na nova geração, e eles passavam muita luta do Shawn Michaels, porque na época o Shawn Michaels ele estava ali no mid-card, então o Shawn Michaels lutava muito nos programas que eles passavam aqui no Supercat. Ver o Shawn Michaels se aposentando depois de ele ter ficado 4 anos parado, de 98 a 2002, por causa de problemas de coluna, e ele voltar e ele lutar constantemente de 2002 até 2010, e assim, aquele momento realmente mexeu com os fãs de luta livre, mexeu comigo na época. Não foi ao vivo, foi gravado, eu baixei o episódio na internet, mas não tinha como a gente deixar de fora a aposentadoria do Mr. WrestleMania, da lista do topo de momentos mais emocionantes da WrestleMania. Agora, eu quero saber a opinião de vocês.
Qual é o momento ou os momentos mais emocionantes da WrestleMania para vocês? Qual foram aqueles momentos que mexeram com vocês, trouxe arrepios, fizeram vocês darem uma suadinha nos olhos? Coloca aqui nos comentários, não tenham medo não. Falem quais foram os momentos que mais mexeram com vocês na história da WrestleMania. Eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de fazer as outras coisas que ajudam o nosso canal a crescer. E se vocês quiserem continuar na estrada da WrestleMania conosco, vendo todos os vídeos que nós temos feito, tops dos momentos mais marcantes da WrestleMania, ou os previews das lutas que irão acontecer no show, veja essa playlist que eu vou colocar aqui para vocês agora. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo que está ali. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.